Olá, comunidade gasparense, mais um programa Pauta Social para nós discutir temas importantes da nossa sociedade. No programa de hoje, nós vamos trazer uma discussão com um contador, especialista no terceiro setor. Nós vamos discutir um pouco mais o que é o terceiro setor, qual a importância do terceiro setor para a nossa sociedade. Lembrando que o primeiro setor é o setor público, prefeitura, governo estadual, governo federal. O segundo setor são os empresários. Temos tido esse diálogo com os empresários e entidades empresariais do município de Gaspar. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais do terceiro setor, das entidades, com um especialista na área, o Aurino Amaral, um grande amigo já de longa data. Aurino, muito bom ter-te no nosso programa. Eu queria que tu se apresentasse um pouquinho mais, né? Aurino pai, Aurino contador, o Aurino na sociedade gasparense, para depois a gente entrar um pouco mais a fundo na questão do terceiro setor. Ok, Santiago, obrigado primeiramente pelo teu convite. Eu queria parabenizar, né, o trabalho da Pauta Social, que tem sido um marco para a cidade de Gaspar, pelas informações e pela forma clara e objetiva que ela tem trazido, algo tão importante para a sociedade, né? Tão esclarecedor, em que a sociedade realmente se sente abraçada por um programa que traz tantas coisas boas. Eu quero realmente te agradecer, a TV Gaspar, por esse projeto também, essa sensibilidade de trazer ao povo gasparense coisas tão fundamentais para a sociedade. Como tu mesmo falaste, o terceiro setor é um setor que tem abrangido e tem sido relevante essa discussão, é um assunto muito amplo, né? E a gente vai tentar aqui esclarecer um pouco acerca do terceiro setor, o que ele representa, né? Porque muitas vezes a gente fala de um terceiro setor sem ter amplo conhecimento do que é o terceiro setor. Então, o terceiro setor, ele veio sendo instaurado na nossa nação a partir da década de 70, de 80, né? Trazendo uma novidade como sendo um setor que seria o eixo do primeiro setor, como tu mesmo frisasse, entidades públicas, né? E o segundo setor, que seria as empresas que geram riquezas, lucros. E o terceiro setor, então, veio para equilibrar esses dois setores, para ser um eixo do primeiro setor e também ser, né, para o segundo setor, um ponto de equilíbrio, né? Eu costumo dizer, Santiago, que o terceiro setor, ele é a sensibilidade do primeiro setor e do segundo setor, né? Porque quando a gente entende o terceiro setor, a gente sabe que ele interfere, né, no poder público, mas ele também interfere na iniciativa privada. Então, o que a gente vai querer trazer hoje para o público, para o teu público que assiste o teu programa, que é assíduo o teu programa, é que esse terceiro setor hoje, ele vem com uma barcagem de conhecimento, né? E ele está trazendo uma novidade, né? Hoje, por exemplo, o primeiro setor, as entidades públicas, vêm buscando no terceiro setor uma ponte de equilíbrio naquilo que muitas vezes o primeiro setor não consegue abarcar. Perfeito. Não consegue se situar, né? E hoje o terceiro setor está começando a entrar dentro do segundo setor e a mostrar a importância e a relevância, né, desse trabalho, de mostrar para o empresário o quanto a sociedade, né? Porque quando você fala com um proprietário de empresa, um empresário, você vai ver que para ele receita e despesa vão ser importantes. Mas quando você inclui o terceiro setor nessa ideia de empresário, ele vai ver que o social, ele é tão importante quanto as despesas e o lucro, né? E o lucro da sua empresa, né? Porque se você tem uma sociedade organizada, Santiago, uma sociedade pautada naquilo que ela deve saber como responsabilidade, você vai ter uma relevância de lucro, né? Por isso que a gente fala o terceiro setor, ou uma entidade sem fins lucrativos, né? Ela entra no mercado, ela não entra como uma empresa que vai depender do poder público ou vai depender da iniciativa privada. Não, ele vai ser um eixo e uma ponte das duas entidades. Eu gostei muito do teu exemplo, Aurino, a questão do equilíbrio, né? A gente quer uma sociedade justa, igualitária, fraterna e solidária, Aurino. Nós lutamos por isso, foi ali que a gente se encontrou, então, no campo social aqui do município de Gaspar, e esse equilíbrio entre os setores é muito importante e para a população entender
A PAI é uma entidade que faz um trabalho com crianças, adolescentes e adultos excepcionais, então é um importante trabalho do terceiro setor. A Rede Feminina de Combate ao Câncer faz um importante trabalho de saúde, presta um importante serviço de saúde para o município. A AMA, o trabalho com os autistas, né, também importantíssimo. Essas entidades, inclusive, já passaram aqui pelo programa Pauta Social, e tantas outras entidades importantes que prestam serviços, e são lacunas sociais, né, que precisam ser preenchidas. E o terceiro setor tem essa autonomia de estar buscando tanto o trabalho voluntário. Essas entidades geralmente contam com contadores que fazem a sua filantropia, dão a doação do seu trabalho, do seu escritório para as entidades. Mas também, Aurino, tem uma lacuna que a gente tem percebido nos últimos anos de entidades que não têm esse suporte. E eu acho que é importantíssimo o teu trabalho, esse teu foco no terceiro setor para dar suporte para as entidades. E eu sei que tem entidades que precisam muito de informações dos benefícios fiscais, entidades que precisam alocar recursos públicos ou privados, essa parceria público-privada para a manutenção das suas atividades. E eu queria que tu falasse um pouco, então, sobre essas novidades no campo da contabilidade e do direito público para as pessoas que queiram, ou para as entidades que estejam precisando, então, esse tipo de assessoria e de suporte. Então, Santiago, a tua pergunta ela é bem pertinente dentro do segmento, né? Você listou aí empresas do terceiro setor ou entidades do terceiro setor, como a PAI, enfim, como a Rede Feminina contra o Câncer, né? Enfim, todos esses segmentos, né? Então, eles são segmentos destinados a um fim específico. Perfeito. Né? E a gente tem percebido, principalmente buscando conhecimento desse segmento, né? A gente tem aprofundado, né, dentro da profissão e do escritório a qual eu faço parte, buscar um conhecimento mais aprofundado desse segmento. Né? Como a gente comentou para você e para o seu público, o terceiro setor ele tem muitas particularidades, principalmente a partir de 2014, com o marco regulatório. Perfeito. E até com tantas abrangências dentro de certificações e tudo mais. Mas a gente percebeu uma coisa durante esse período de buscando conhecimento acerca do terceiro setor, é que o terceiro setor ele começou a ser entendido, né, como falei, um eixo do primeiro e do segundo setor, mas ele começou a ser percebido como uma fonte, né, uma fonte de organização, uma fonte de trazer a sociedade, o poder público e o poder privado dentro dessas organizações. Como a gente frisou, a gente diz que em contabilidade você tenta buscar um ponto de equilíbrio para que você gere riquezas para a empresa. Hoje se percebe que o terceiro setor ele precisa de um ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? Porque quando você trata de contabilidade, você vai sempre tentar gerar lucros. Quando você fala de terceiro setor, você vai sempre gerar o bem-estar social. Então, quando você recebe o recurso, você transforma esse recurso em bem social. Em entidades que vão projetar uma sociedade mais justa e você trabalhando isso, eu trago isso para você, por exemplo, na área do idoso, por exemplo. Perfeito. Santiago. Né? Sim. Nós temos uma instituição aqui em Navegantes que a gente trabalha com eles e a gente percebeu que essa instituição por muito tempo trabalhava com pires na mão, né? E essa talvez seja o grande... como você não tem uma conscientização de quem é o terceiro setor, né? E você começa a trabalhar, você vai num deputado, você vai na prefeitura, você vai num poder, né, que tentam captar esses recursos, né? E a gente está trabalhando de uma forma diferente hoje com essas instituições. Nós estamos querendo colocar para elas que elas são autossustentáveis. Elas precisam gerar recursos. Então, é claro que o poder público e o poder privado, eles precisam estar caminhando junto. Mas só que perceba que nós começamos a entender, Santiago, que às vezes você trabalha com sazonalidade. Você recebe um recurso público por um tempo. Perfeito. E depois se escassa. Sim. Se vocês têm doação a título de contas de Celesc, enfim, qualquer tipo de...
também você sempre vai trabalhar com uma linha de equilíbrio que, se daqui a pouquinho para o recurso, você para o trabalho, você tem dificuldade no trabalho. Então, nós estamos trabalhando uma nova linha de raciocínio, de mentalidade para o terceiro setor. Ele precisa gerar. E como que ele vai gerar? Aí vai a nossa expertise do nosso trabalho, vai a nossa formulação de um bom estatuto, de uma boa formatação contábil, para deixar bem claro, né, Santiago? Hoje a gente presta conta com todos os associados, mostrando para ele de forma qualitativa e quantitativa o que está acontecendo dentro da associação, o que ela está trazendo de benefício para a sociedade. Nós estamos trazendo para o Ministério Público qual é a realidade daquela instituição. Enfim, essa transparência traz com que tanto a sociedade como o poder público e privado possam investir nessa instituição, porque ela é clara, ela é transparente, sabe? E nós estamos tirando do poder público, né, o peso da estatal. Eu vou te trazer até um exemplo, Santiago, por aqui, favor, de uma entidade que pode trabalhar, e isso não é utopia, o que eu estou falando para você aqui, por exemplo, a entidade religiosa. sim, Né? Você pega as entidades religiosas hoje, seja ela em qualquer credo, mas você vê, nenhuma dessa instituição, ela é um peso para o Estado. Né? O que ela produz? Eu costumo dizer que essas instituições, ela recebe alguém da sociedade, transforma ela e coloca ela na sociedade sem o poder do Estado. perfeito. Sem o poder do Estado. Então, é possível você trabalhar com o terceiro setor gerando esse tipo de situação. Aurino, eu acho que a questão da responsabilidade social das empresas, mas também olhar social dos gestores públicos e a importância do associativismo. Eu sei que tu tem um grupo de amigos que tem vários projetos na área social, mas citar alguns exemplos, hein, Gaspar? Políticas do idoso. Nós não temos uma casa asilar ou um centro de convivência do idoso, onde o idoso, centro-dia, onde o idoso passe o dia e depois volte para casa. Diferentes associações de pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, não tem organização no município de Gaspar, apesar de ter demanda no município. Pessoas em situação de rua, não tem uma casa hoje que venha abrigar essas pessoas em situação de rua, mulheres vítimas de violência. Então, olha que leque de ações. O município que nos próximos anos chegará a 100 mil habitantes, já é uma cidade de médio porte para Santa Catarina, mas é uma cidade num crescimento muito grande dos últimos anos para cá. Então, nós precisamos sim desse preenchimento dessas lacunas com organização, como tu falasse, um bom estatuto, bom regimento interno, com uma boa assessoria contábil, com uma boa assessoria jurídica. Inclusive, Aurino, queria que tu passasse para nós teu telefone, o e-mail que as pessoas podem estar fazendo contato, aquelas pessoas que querem montar uma entidade e não sabem por onde começar, né, Aurino? Uhum. Então, passa essas informações e também o trabalho social que vocês estão fazendo junto a essas entidades, creches, asilos e outras entidades sociais. Que bom, Santiago. De fato, a tua visão de tudo aquilo que a gente está falando, ela realmente se resume numa palavra, né? Responsabilidade, né? A responsabilidade. Eu estive há algum tempo atrás na cidade de Jerusalém, em Israel, e lá existe, você não vê tantas demandas sociais como a gente vê no nosso país, né? Porque lá há uma palavra entre eles, a responsabilidade é de todos. Quando se vê um mendigo na rua que você não vê lá, mas se existisse, a responsabilidade era de todos daquele mendigo, né? Porque é assim que a gente transforma uma sociedade. Quando a responsabilidade, né, a gente sente na pele, né, que quando eu faço alguma coisa em função do todo, eu sou o melhor ou sou o mais beneficiado, né? Então, essa é a grande função do terceiro setor, é unir as pessoas num bem comum, né? O terceiro setor, ele, por mais que ele não gere riquezas, que ele não use o lucro, a lucratividade, mas ele gera riquezas em gerando bem-estar social, né? Então, o terceiro setor, ele gera isso, Santiago, o bem-estar social.
E a gente está ali, por isso que a gente mudou o segmento. Eu trabalhei sempre na minha vida em segmento que visa lucro, que visa resultado. E quando eu mudei a mentalidade de que a contabilidade, sem gerar o bem-estar social, ela se torna somente números, Santiago. Então, a gente começou a montar uma estrutura com o Christian, né, que é o meu sócio na MKM, e a gente, por muito tempo, começou a projetar esse trabalho, né? E esse trabalho hoje ele está sendo feito de uma forma muito bonita, porque ele está gerando resultados dentro do município de Gaspar e fora dele, né? Então, essa abrangência, essa visão de terceiro setor, ela começa a ter uma visão porque ela vai gerar resultados para o município, né? Ela vai começar a tirar do poder público algumas coisas que muitas vezes pesam, né, Santiago? E a gente começa a colocar isso de uma forma muito clara e transparente para o poder público. É muito mais fácil eu chegar no prefeito, na cadeira do prefeito hoje, e mostrar um projeto social que não vai tirar nenhum recursos do cofre público, mas vai trazer um benefício muito grande para a sociedade, né? Então, isso que a gente hoje está muito forte, né, na MKM Contabilidade, que fica aqui no bairro Santa Terezinha, no prédio da Rabi, né? Todos conhecem ali. E a gente já tem muitos segmentos de Gaspar aqui, como a creche Lar Maria de Nazaré, trabalhando com associações de moradores, Santiago. Muitas associações de moradores estavam com seus estatutos, com seu CNPJ, com a sua estrutura não, né, totalmente deformada, com os marcos regulatórios, com os códigos civis, enfim, toda a legalidade da formatação de um novo estatuto social, organizando eles, podendo colocar eles. E é interessante que nós estamos conscientizando cada uma dessas pessoas a não serem, né, pessoas que vão gerir os seus interesses próprios, mas sim da sua comunidade, né? Eles vão começar a trazer as relevâncias do seu bairro, da sua comunidade, do seu local. Então, é como eu falei, nós vamos começar a criar, e eu creio que isso é um eixo que vai trazer conscientização, né, para a população, que vai trazer realmente uma coisa que nós temos perdido, que é essa unidade, né? O cara não vai só brigar porque tem um buraco na frente do portão dele. Ele vai brigar, ou no bom sentido, mas para o bem-estar social de toda uma comunidade, né? Nós estamos trabalhando na creche de forma muito forte, Santiago, né? De mostrar, assim, uma creche, porque a creche não é o lugar da criança só ir receber a sua comida, o cuidado para a mãe, o pai está trabalhando, mas trabalhando em creches particulares dentro de Gaspar, organizando elas, né? Com sua certificação, os seus registros de forma legais. Estamos pleiteando o certificado de entidades sem fins lucrativos, os SEBAs, né? De uma forma que ela possa entender que ela é uma entidade sem fins lucrativos e faz toda... Porque não adianta você muitas vezes ter a documentação e não ter a operacionalidade desse trabalho, né, Santiago? Então é isso que a gente está fazendo em Gaspar, e eu creio que esses frutos de trabalho, eles vão fluir de forma a serem conhecidos, Gaspar, por um trabalho diferenciado no terceiro setor, né? E eu agradeço aqui a tua presença, o teu convite aqui, Santiago, porque você trabalhou na assistência social e conhece essas demandas todas. Muitas vezes eu tenho certeza que você queria ajudar alguma entidade, mas por ela estar toda desorganizada, sem nenhuma estrutura, você ficava desmontada. E muitas vezes acontece isso com o poder público. Ele quer fazer alguma coisa, mas ele não pode fazer porque não tem a estrutura necessária para fazer isso. Perfeito, né? Aurino, perfeito. Então, e é por isso que hoje o nosso programa trouxe, Uhum. esse aqui é o primeiro de outros programas, Aurino, que faremos juntos. E eu sei da tua fé, da tua fé intocável. E eu queria que tu desse uma mensagem, que tu encerrasse nosso programa hoje com uma mensagem de amor e de esperança para a nossa população gasparense. Nós passamos por um tempo tão difícil, né, Santiago, em que as pessoas foram de forma... bruscamente, né, separadas por um vírus, por uma pandemia, por algo que muitas vezes nós nem imaginaríamos nos filmes de ficção que nós vimos, né, que isso seria uma realidade que nós estaríamos vivendo hoje, né? Então, eu creio que o terceiro setor, ele tem um eixo também de aproximar as pessoas distantes, né? Eu tenho uma mensagem do apóstolo Paulo, que ele fala em uma das suas cartas
aos habitantes de Roma, né, os romanos, na carta escrita aos romanos, que ele diz que mesmo distante, né, ele estava presente, né? E é esse sentimento, Santiago, que eu queria deixar para a população gasparense nesse momento em que nós falamos que o terceiro setor, né, as empresas sem fins lucrativos, que elas muitas vezes distante de você, né, mas ela faz um trabalho tão relevante com seu filho, muitas vezes com seu pai num asilo, muitas vezes num hospital, né, muitas vezes em tantos segmentos, né, Santiago? E você nem imagina o quanto esse segmento é importante, né? E eu realmente me coloco à disposição, Santiago, para falar mais desse terceiro setor, dessas entidades, né? Porque ela é muito abrangente, muito abrangente mesmo. Fica essa dica, então, que Deus abençoe vocês, que Deus possa retribuir esse tempo que você agora está nos assistindo, mas que realmente busque ajudar a se inteirar com esse segmento do terceiro setor, seja ela na associação de moradores, seja ela nas creches, seja ela nas entidades de classe, enfim, você vai se inteirar porque você vai entender isso com tanta abrangência e sensibilidade. Santiago. Muito obrigado, Aurino. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana. Tchau, tchau.